Alabado e adorado seja Jesus no Santíssimo Sacramento ao altar, e bendita seja sua mãe, Maria Santíssima, nossa mãe. Boa tarde, irmãos católicos. Eu me chamo João Figueira, este é o meu canal católico no YouTube. Hoje venho aqui gravar mais um vídeo. É como a catequese. Vou ler as Sagradas Escrituras, vou ler 2 capítulos, talvez 3, que é muito importante e que vou ler aqui. Vou ler aqui acerca da família em Cristo. Família em Cristo, reunidos na Santa Igreja, é a grande família, na celebração da Eucaristia, que é o sacrifício de Jesus no altar. E a grande família são todos nós que estamos dentro da igreja, os cristãos. Então, aqui fala também da igreja e do corpo de Cristo e da união do homem e a mulher e de muita coisa aqui que fala que é muito importante que nós tenhamos conhecimento e também o que todo católico, este é um chamado que faço desde aqui, uma preocupação, como eu também fui um mal católico toda a minha vida, depois de muitos anos, 60 e poucos anos, ano passado, é que hoje em dia venho ter conhecimento mais a fundo da minha fé e sobre os sacramentos da nossa Santa Igreja e sobre a Igreja e também sobre a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras e do Catecismo da nossa Santa Igreja, que é uma ensinança para guiar-nos, ler as Sagradas Escrituras e compreendê-las à luz da nossa Santa Igreja. Peço desculpa que estou um pouco gripado e estou ainda um pouco meio... mas já está a passar. Estou a beber um chazinho, mas pronto, a semana passada não gravei, então hoje não vou deixar passar 2 semanas sem gravar um vídeo. Normalmente eu faço todas as semanas o domingo, então isto é uma inquietude que eu sinto, uma necessidade também, como um católico também, um mal católico que fui toda a minha vida. E pronto, passaram 60 e poucos anos, como eu estava a falar, e agora que eu venho ter um conhecimento mais a fundo da nossa Santa Igreja, dos sacramentos, da Palavra de Deus, do Catecismo, da importância que é nós ter conhecimento da nossa fé. Isto é, como mais uma vez, que é um chamado de alerta a todo católico que para estes tempos difíceis que nos estamos aproximando, que é fim dos tempos, de onde vem muita coisa feia contra a nossa Santa Igreja para destruí-la. Por que querem destruir a nossa Santa Igreja? Porque a Igreja verdadeira de Cristo, que defende a família, defende os valores cristãos, os ensinamentos dos filhos, a educação dos filhos, a educação entre o marido e a mulher, o casamento e a união desse amor que Deus une por meio da bênção e o sacramento do matrimônio e os filhos que é a bênção de Deus. E também o diabo quer atacar esses valores cristãos por este plano diabólico, dessa agenda 2030, é diabólica, porque querem destruir a igreja, porque vê a igreja como uma inimiga para esse plano que eles têm, reduzir a população mundial até o ano 2030. E como reduzir a população mundial? Com tudo que estamos a ver já no mundo. Não deveria explicá-lo aqui, mas vou explicar um pouco. Não posso explicar muito claro, porque também somos sancionados
não podemos falar claramente, mas essa coisa de José com José, Maria com Maria, isso estamos a ver, esses novos direitos diabólicos, não são direitos, que o sacerdote não pode dizer uma homilia contra o pecado, contra essa aberração, pois senão é penalizado, é calado, não pode falar do pecado, pois nós, todo católico e sacerdote, fala na igreja, na homilia, no sermão, fala do pecado, corrige. Um padre, é como um pai para nós, que nos ensina e corrige nossos erros, as nossas falhas, o pecado. E portanto, é importante que tenhamos esse conhecimento. Hoje em dia estamos vendo até as crianças querem perverter a inocência das crianças. Já estamos a ver isso. Até na televisão, com desenhos animados, macaquinhos, já põem essas imagens, José com José, Maria com Maria. Isso é como um treino aos crianças, ensinar para que se vai habituando como se isso fora algo normal, pois querem destruir a família, então é assim. José com José, Maria com Maria, não gera filhos. Pois é isso que estão a ver. Mas agora, esses problemas caem entre a Rússia, a Ucrânia e Israel, com esse grupo. E eu está, NATO, que está muito em cima e penso que isto, Deus queira que não, mas que isto se vai alargar e todos vamos a sofrer por isto. Por esses problemas que estão a ver, isto vai caminho a uma terceira guerra mundial, Deus queira que não, que eu esteja enganado, mas estamos a ver, é o que estamos a ver, e por isso é que é muito importante e urgente é que todo católico aprenda a sua fé. Hoje em dia han criado uma igreja falsa, que tudo é misericórdia, que todos se salvam. Hoje em dia, muitos de nós católicos não vamos à confissão, confessar nossos pecados, não recebemos a Cristo na Eucaristia, não temos nem o conhecimento. Muitos recebem a Eucaristia sem ter conhecimento. Ao melhor não se confessa como é devido. Ao melhor não esquece que confessa e vão receber a Eucaristia. Isto é grave. Não se pode receber a Cristo estando em pecado, pois senão recebemos a nossa própria condenação. Temos que ter um arrependimento, fazer um exame de consciência, ir ao confessionário, confessar os nossos pecados ao sacerdote. É no confessionário. Não é diretamente uma árvore, diretamente a Deus, porque então, para que Deus fundou uma igreja, deixou os sacramentos. O que diz isso contradiz a Sagrada Escritura, porque na mesma Sagrada Escritura Jesus diz aos sacerdotes, aos apóstolos, a quem perdoar os pecados quedam perdoados e a quem os retenga quedam retidos, lhe deu poder a eles para eles confessar os nossos pecados. Intercedem por nós no confessionário, levantam as mãos a Deus e pedem por nós e nos absolve. E por aí somos absolvidos. Então, podemos depois receber a Cristo, que é a Eucaristia, que é Cristo realmente presente, não é um recordatório, não é simbólico, é real, Ele está aí, porque Ele mesmo nos diz nas Sagradas Escrituras, quando veio ao mundo, pois, quando está com os apóstolos,
coma do meu corpo e beba do meu sangue tem vida eterna. E eu permaneço nele e ele em mim. Com o seu corpo e o seu sangue é verdadeira comida e verdadeira bebida. Lo diz Jesus, não lo digo eu. Então, hoje em dia, já não... Tudo é misericórdia, que todos se salvam. Han criado uma igreja falsa, um Deus falso, misericordioso, que todos se salvam, que já não há necessidade de se confessar, de ir à Santa Missa, que se pode confessar a Deus diretamente ou frente a uma árvore ou frente a qualquer coisa, porque isso que ensina a nova era, que se é infiltrado dentro da nossa Santa Igreja para destruir a fé de muitos. Hoje em dia há muita coisa que contradiz as Sagradas Escrituras, contradiz os ensinamentos de Jesus nas Sagradas Escrituras. Hoje em dia morre qualquer pessoa, mas uma estrelinha no céu a ver. Essa pessoa vivia uma vida cristã, ia à Santa Missa, ia ao confessionário, se confessou, se arrependeu, recebeu o Cristo. Pois. E é isso que temos que ver a vida. A vida neste mundo são 2 dias. Um já passou e o outro não sabemos. Pode ser hoje, pode ser amanhã, não se sabe. Por isso é bom estarmos preparados, confessados, arrependidos, purificar o nosso pecado na sangue do Cordeiro, que é a Eucaristia. Então, não vou alargar muito este vídeo, vou ler aqui mais ler aqui o que eu havia dito, talvez um capítulo ou 2. E depois, então, vou dar uma explicação. É muito importante, acho que vou ler aqui a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, começa do versículo 3 e acaba no versículo 3 acaba no versículo 32, por aí. Como filhos da luz, a luz é Cristo, somos filhos de Deus, mas de prostituição e qualquer espécie de impureza ou ganância nem sequer se fale entre vós, como é próprio de santos, nem haja palavras obscenas, insensatas. Aqui devemos medir as nossas palavras também, quando falamos com qualquer pessoa. E nem prostituição, nem impurezas. E o melhor, vou lendo e vou explicando, para assim não esquecer, se li tudo e vou explicar depois. Não vou, termino não explicando tudo direito. Então vou lendo e vou explicando. Ou grosserias são coisas que não convém, haja sim ação de graça, porque disto deveis ter a certeza. Nenhum fornicador impuro é todo aquele que não é casado por a igreja, vive na impureza, não tem a bênção de Deus no matrimônio. E a fornicação e adultério, todo
está hoje com um, amanhã com outra, é adultério. Por isso devemos ter conhecimento a fundo. É necessário ler as Sagradas Escrituras para que possamos ter consciência do que o Senhor nos explica aqui, como devemos viver neste mundo. Vou seguir lendo. O ganancioso, o que equivale à idolatria, idolatra, tem herança no reino de Cristo, pois todos estes não têm herência no reino de Cristo, somos condenados. Por isso é necessário ter conhecimento da nossa fé. Isto é uma grande verdade. E de Deus: ninguém vos engane com palavras ocas, pois são estas coisas que provocam a ira de Deus contra os rebeldes. Não sejais, pois, cúmplices deles. Nem podemos ser cúmplices deles, devemos corrigir. É que outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Procedei como filhos da luz. Antes éramos trevas, agora somos como luz do Senhor. Fomos batizados, recebemos essa graça santificante, somos filhos adotivos de Cristo. É importante, por isso devemos ter consciência e Senhor, procedei como filhos da luz, como filho de Deus, pois o fruto da luz está em toda a espécie de bondade, justiça e verdade, procurando discernir o que é agradável ao Senhor, e não tomeis parte nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, denunciai-as, porque o que por eles é feito às escondidas, até dizê-lo é vergonhoso, mas tudo isso se denunciando é posto a claras pela luz. Pois tudo o que é posto às claras é luz, por isso se diz: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo brilhará sobre ti. É quando nós estamos afastados de Deus, vivemos uma vida sem Deus, não vivemos uma vida na luz de Cristo, estamos afastados. Por isso devemos viver essa vida em Cristo, que é a luz que ilumina os corações de todos nós. Levanta-te, estamos mortos. Sim, quando não nos afastamos de Deus, estamos mortos, é verdade. De Cristo brilhará sobre ti. Portanto, vede bem como procedeis, não como insensatos, mas como asensatos, aproveitando o tempo, pois os dias são maus. Por isso mesmo, não vos torneis nécios, para tratar de compreender qual é a vontade do Senhor, e não vos embriagais com vinho que leva a vida desagradada, pois não devemos embriagar-nos, como hoje em dia vemos que muitas pessoas bebem e se alcoolizam. Podemos tomar sim um copo de vinho ou duas, a causa do nosso estômago. Jesus mesmo lo diz em outra passagem das Sagradas Escrituras, mas não
embriagar-nos. Em vinho, ou que leve a vida desagradada, mas deixai-vos encher do Espírito, e entre vós cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, cantai e louvai o Senhor, que com todo o vosso coração, sem cessar, dai graças por tudo a Deus Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vou ler aqui outro capítulo. Cristo e a Igreja, e Efésios também, aqui o capítulo 5, versículo 1. Cristo e a Igreja, modelo de amor conjugal. Amor conjugal é a grande família unida em Cristo. Submetei-vos uns aos outros no respeito que tendes a Cristo. Devemos respeitar o demais. As mulheres e aos seus maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da Igreja. Claro, Cristo é a cabeça da Igreja. O marido também, cabeça da mulher, porque hoje em dia, claro, as mulheres também trabalham, mas sempre nós, os homens, sempre temos a tendência de, claro, construir uma casa, uma família e pronto. E é assim. E Cristo é a cabeça da Igreja, porque Ele e a Igreja somos nós. A Igreja é o corpo de Cristo, todos num só corpo. Por isso a Igreja não está dividida em uma santa, católica e apostólica. Não como tantas cá por aí, não são verdadeiras, são falsas. Por isso é necessário ter conhecimento da nossa fé. Ele é o Salvador do corpo. Ora, como a Igreja se submete a Cristo, assim as mulheres aos maridos, em tudo. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja. Aqui explica tudo bem. Aqui temos, se nós lemos as Sagradas Escrituras, lá meditamos de coração e lá ponemos em prática na nossa vida, isto é grande, que o Senhor nos diz aqui no que nos ensina. E eu não tinha esse conhecimento antes na minha vida, hoje em dia eu tenho. E penso muito. Como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela para a santificar, purificando-a no banho da água pela palavra. Ele quis apresentá-la esplendida como igreja sem mancha, nem arruga, nem coisa alguma, semelhante, mas santa, imaculada. Se a nossa Santa Igreja, Jesus fundou a sua Santa Igreja, santa, sem arruga, sem mancha, imaculada, pura. A Igreja é de Cristo, Cristo a fundou. Por isso é santa, sem mancha e sem arruga, porque Deus fundou a sua Igreja, deixou os sacramentos, os seus mandamentos. Se nós obedecemos, ponemos em prática em nossa vida tudo o que o Senhor nos diz aqui, essa Igreja realmente é santa. Isto foi a Igreja que Jesus fundou.
Hoje em dia está tudo ao contrário, mas a palavra de Deus continua e a igreja que Deus fundou continua. Por isso que nós temos de ter conhecimento das Sagradas Escrituras, ler a palavra de Deus. Mas Santa Imaculada, assim devem também os maridos amar as suas mulheres como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. De facto, ninguém jamais odia o seu próprio corpo, pelo contrário, alimenta-o e cuida dele, como Cristo faz a Igreja, porque nós somos membros do seu corpo. Como Deus ama a Igreja e cuida da Igreja, Deus continua, Ele está sempre presente aí na Eucaristia, no altar, no Sagrário. Não o vemos, mas está aí, realmente presente. E dá sabedoria aos sacerdotes, ao bispo, para assim anunciar e cuidar da vinha do Senhor. Por isso o homem deixará o pai e a mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu interpreto, é grande o mistério, se fará uma só carne. Mas quando o matrimônio é casado por a Igreja, se casa por a Igreja, recebe a bênção de Deus no seu matrimônio, no amor, não como se faz hoje em dia, como eu também o fiz. Casam por civil, outros nem casam por civil, hoje está com uma, amanhã está com outra, e assim. Isso é condenável. E nos condenamos a nossa alma. Por isso é importante ter conhecimento dessas coisas. E em relação a Cristo, a Igreja, de qualquer modo também vós, cada um, ama a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Aqui vou ler outro capítulo mais. Continuo com agora o capítulo 6, versículo 1. Cristo e a Igreja, modelo de amor familiar. Cristo e a Igreja é a grande família, modelo de amor familiar e social. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois é isso que é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Tal é o primeiro mandamento com uma promessa, para que sejas feliz e gozes de longa vida. Aqui não lo digo eu, lo diz o Senhor aqui. O estado todo o contrário, também fui mal filho, verdade? Mas desobediente a coisas não graves, não? Mandamento e uma promessa, para que sejais feliz e gozes de longa vida sobre a terra, e vós, pais, não inespeçais os vossos filhos, mas criai-os com a educação e correção que vem do Senhor. Correção que vem do Senhor, não a nossa maneira. Escravos, obedecei aos vossos senhores terrenos com o maior respeito na simplicidade do povo do vosso coração, como a Cristo, não para dar nas vistas, como quem procura agradar aos homens, mas como escravos de Cristo, que fazem a vontade de Deus. Do fundo do coração, servi de boa vontade, como se servisses ao Senhor e não aos homens, sabendo que cada um escravo livre será recompensado
pelo Senhor, conforme o bem que fizer, e vós, os senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando-vos de ameaças, sabendo que o Senhor, que o é tanto deles como de vossos, está nos céus, e diante dele não há acepção de pessoas, pois para diante de Deus todos somos seus filhos, seres humanos, nenhum é mais importante que o outro, todos somos iguais neste mundo moderno que estamos vivendo hoje em dia. Bem, isto é a palavra de Deus, que alava o Senhor Jesus. É como nestes momentos que estamos vivendo, um mundo moderno, onde tudo é misericórdia, de onde muitos dizem que isto agora a igreja tem que mudar, tem que se habituar, adaptar aos tempos modernos, que muita coisa tem que cambiar na igreja, e isso é totalmente falso. Deus, ontem, hoje e amanhã, sempre é o mesmo, e sua palavra é a mesma. Os seus ensinamentos são os mesmos, não muda. O mundo muda, mas Deus não. O mundo que tem que se ajustar aos mandamentos de Deus, à sua palavra, à sua santa igreja. Porque Deus é o Criador de tudo. Sem Ele nada existira, nem existirmos nós. Por isso, é importante que todo católico tenhamos conhecimento da nossa fé, da nossa Santa Igreja. Que lindo é a nossa Santa Igreja. Ir à Santa Missa, escutar a Palavra de Deus, ir ao Sagrário. Venhamos ao Sagrário, peçamos a Deus. Não peçamos a esses adivinhos, feitiçaria, tanta coisa que se vê por aí, horoscópios, tanta coisa do diabo, porque é coisa do diabo, não é de Deus. Porque não confiamos em Deus melhor? Venhamos ao Sagrário, Ele está aí, presente realmente no Sagrário. Pidamos a Ele de coração. Hoje em dia é tanta coisa falsa por aí para destruir a nossa fé. Temos a nova era que se é infiltrado dentro da igreja, que podes confessar frente a qualquer coisa, que primeiro fala de Deus, depois nega a Deus, faz-se a Deus, tanta coisa que estamos a ver aí no mundo para destruir a nossa fé, destruir a nossa Santa Igreja. Por isso eu também venho aqui e abri um canal também com essa inquietude, essa preocupação, também para ajudar a Jesus e a Maria a levar almas para Deus, como eu fui um mal católico também. Isto é como uma catequese também para todo aquele que veja este vídeo e também aprenda, como eu, aprenda a sua fé, lê as Sagradas Escrituras, não lê-la como um livro qualquer, porque é a palavra de Deus, meditá-la no nosso coração, lê-la e meditá-la. Ler o Catecismo da nossa Santa Igreja como guia para poder compreender as Sagradas Escrituras. Venhamos à Santa Missa, venhamos ao confessionário arrependidos, confessemos nossos pecados, recebemos a Cristo na Eucaristia. Todo aquele que é casado por igreja ou vive só, se vive que não é casado por igreja e vive em fornicação, não pode receber a Cristo, mas pode-se confessar. É tudo por hoje, não vou falar mais. Só a pedir a todo aquele que veja este canal que subscreva o meu canal, que isto é muito importante para que o YouTube recomende este vídeo a mais irmãos católicos como eu, que fui um mal católico, não tinha conhecimento da palavra de Deus, nem dos sacramentos da nossa Santa Igreja, e pronto, era um católico assim de palavra, de tradição, às vezes ia à missa, mas
mas não tinha aquele conhecimento a fundo como hoje em dia, e então também para que assim possa ter conhecimento e ensinar os seus filhos, que é muito importante, levá-los à Santa Missa com o pai e a mãe, ensiná-lo em casa. Não quer dizer que não lhe manda catequese, mas ensiná-lo em casa. É tudo por hoje. Um obrigado a todos e que Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.